Bem-vindos ao módulo 2 do módulo Segurança Rodoviária. Comportamento cívico e segurança rodoviária. Hoje vamos falar de o comportamento a adotar pelo condutor, o comportamento cívico, a condução defensiva e a segurança rodoviária. O modo comum de segurança rodoviária. Aula 2. Comportamento cívico e segurança rodoviária. Conduzir um automóvel é uma atividade complexa que apela a aspectos cognitivos, comportamentais, afetivos, socioculturais e ambientais e envolve as capacidades técnicas do condutor. Adotar um comportamento rodoviário de segurança significa seguir um conjunto de normas sociais valorativas sempre que os cidadãos se movimentem de um lado para o outro de forma a não sofrerem lesões ou danos nos seus bens. É essencial a existência de normas sociais para o bom funcionamento do sistema rodoviário, sendo que este constituído por 4 fatores. Fator via, que é a infraestrutura, fator veículo, que é o automóvel, fator ambiente, que é o meio ambiente, e o fator humano, o condutor, como o peão e passageiro. A segurança rodoviária deve ser entendida como uma vertente de formação do cidadão. Por essa razão, a escola, como espaço de ação educativo, deverá assumir um papel essencial junto da criança e do jovem, não só no que diz respeito à sua formação enquanto pessoa, mas também no desenvolvimento de atitudes e comportamentos que permitem uma inserção segura no ambiente rodoviário. A segurança rodoviária é um processo de formação ao longo da vida do cidadão como passageiro, peão e como condutor, que implica o desenvolvimento de competências que permitam viver em segurança, assim como o desenvolvimento de atitudes, valores, como o respeito, a responsabilidade, a tolerância, enquanto componentes essenciais de educação para a cidadania. Assim, quando nos referimos, por exemplo, à falta de comportamento cívico por norma, associamos a atitudes de terceiros que nos afetam direta ou indiretamente, podendo causar transtorno, despertando a nossa atenção para a falta de bom senso. Um exemplo de falta de comportamento cívico relacionado com a condução automóvel pode ser quando alguém, não respeitando as regras e boas práticas no que toca ao acondicionamento do lixo, atira pela janela do veículo uma lata para a via pública. Tal ato é um exemplo crasso da falta de civismo e é punível pela lei. Uma atitude como retratada anteriormente poderá ter consequências muito graves. Basta imaginar que essa mesma lata que foi atirada pela janela assusta um condutor e pode então provocar um acidente. Ou imagine-se um caminhão que transporta pedra mal acondicionadas, por passar por cima de uma lomba, projeta uma dessas pedras na direção de um carro e este, que para se desviar da pedra, provoca um acidente. Facilmente se pode constatar que a falta de civismo é um desrespeito para com os outros, quando não se calculam os riscos e consequências inerentes às nossas atitudes. Para isso, é essencial praticar uma condução defensiva. Condução defensiva é a atitude e posição tomada pelo condutor no ato da condução, conduzindo de modo a prevenir acidentes, respeitando os outros e as suas faltas, usando de tolerância e civismo. Esse tipo de condução depende essencialmente da previsão e da antecipação, que é um fator que é fundamental na antecipação de um perigo. A capacidade de prever depende do conhecimento, experiência e atenção. O comportamento a adotar pelo condutor face a: como é de todos conhecido, o homem é considerado o elemento fundamental do sistema de circulação rodoviária e neste, as suas falhas constituem a principal causa da sinistralidade. Considerando a vulnerabilidade de todos aqueles que têm de transitar pelos seus próprios meios humanos, os peões, num ambiente convergente com a máquina/veículo, um dos princípios gerais consignados na legislação rodoviária consagra que as pessoas devem abster-se de atos que impeçam ou embaraçem o trânsito ou comprometam a segurança, a visibilidade ou a comodidade dos utentes da via, tendo em especial atenção os seus utilizadores vulneráveis. Peões, crianças, idosos, invisuais e deficientes motores. Sendo os direitos à vida e à integridade física humana invioláveis, impõe-se à sociedade com caráter prioritário atingir o objetivo de uma maior segurança para os peões.
Quem deve ser considerado peão para os efeitos do trânsito em termos do Código da Estrada, em princípio, toda a pessoa singular que anda a pé pelos passeios, pistas, passagens a elas destinadas, inclusive superiores e inferiores, ou na sua ausência pelas bermas das vias públicas, bem como a condução de carros de mão, a condução à mão de velocípedes de duas rodas sem carro atrelado e de carro de crianças ou de pessoas com deficiência, a condução de velocípede por uma criança até 10 anos nos passeios, desde que não ponha em perigo os peões, o trânsito de pessoas utilizando trotinetes sem motor, patins ou outros meios de circulação análogos, todos eles sem motor, o trânsito de cadeiras de rodas equipadas com motor elétrico, a condução à mão de um motocultivador sem reboque ou de um retrotem. Em que circunstâncias poderão os peões transitar na faixa de rodagem? Os peões podem, no entanto, transitar pela faixa de rodagem com prudência e por forma a não prejudicar o trânsito de veículos nos seguintes casos: quando efetuam o seu atravessamento, na falta de passeios, pistas ou passagens a eles destinados, bem como ou na impossibilidade de os utilizar, quando transportem objetos que pelas suas dimensões ou natureza possam constituir perigo para o trânsito dos outros peões, nas vias públicas em que esteja proibido o trânsito de veículos, quando sigam informação organizada sobre a orientação do monitor ou em cortejo. Quando é que os peões podem transitar nas pistas especiais? Podem fazê-lo nas destinadas a animais ou veículos de certa espécie, desde que a intensidade de trânsito o permita e não prejudicam a circulação dos veículos ou animais a que aquelas está afetas. Na falta ou impossibilidade de utilização de passeios, pistas ou passagens a eles destinados e bermes. Quando transportem objetos que, pelas suas dimensões ou natureza, constituam um perigo para o trânsito dos outros peões. Quando sigam em cortejo ou formação organizada sob orientação do monitor, desde que a intensidade do tráfego o permita e não prejudiquem a circulação específica nesses locais. Posicionamento devido na via pública. Os peões constituem um grupo de risco de utentes do espaço rodoviário detentor de direitos e de deveres de cidadania. Normalmente os mais vulneráveis por integrarem crianças, idosos, invisuais e deficientes. Importa, por isso, evidenciar a atenção social e a proteção jurídica que merecem. Que normas de conduta visam acautelar a segurança dos peões? Devem seguir numa única fila, exceto em cortejo ou formação organizada, sempre que transitem na faixa de rodagem em condições de visibilidade insuficiente e ou tráfego intenso. Os menores de 16 anos devem ser impedidos de brincar na faixa de rodagem por quem os tiver a seu cargo. Devem transitar pela direita dos locais que lhes são destinados, salvo nas vias públicas onde seja proibida a circulação de veículos. Na falta ou impossibilidade de transitar por passeios, pistas, passagens a eles destinados e bermas, devem fazê-lo pelo lado esquerdo da faixa de rodagem, desde que não comprometam a sua segurança. Quando transportem objetos que possam acarretar perigo para o trânsito dos outros peões, também devem seguir a sua marcha pelo lado esquerdo da faixa de rodagem, sem prejuízo para a respectiva segurança. São obrigados a transitar o mais próximo possível do limite da faixa de rodagem, exceto quando efetuem o seu atravessamento. Não devem parar na faixa de rodagem ou utilizar os passeios perturbando o trânsito. Como deve ser feita a iluminação de cortejos e formações organizadas? Em condições de visibilidade reduzida, os cortejos e as formações organizadas que transitem na faixa de rodagem devem sinalizar a sua presença com pelo menos uma luz branca dirigida para a frente e outra vermelha para a retaguarda, ambas do lado esquerdo. Apenas os conjuntos de pessoas devem ser objeto de proteção? Não. Recomenda-se a utilização individual de material luminoso ou retrorefletor, designadamente na circulação noturna. Também o condutor que sai do veículo em plena faixa de rodagem para colocar, por exemplo, o sinal de pré-sinalização de perigo, para reparar o veículo ou remover a carga, deve utilizar um colete refletor. Atravessamento da faixa de rodagem. Uma das situações de maior perigo para os peões naturalmente desprotegidos, que têm de coexistir com condutores de veículos na infraestrutura rodoviária, consiste na ação de atravessamento da faixa de rodagem. Com os cuidados prévios que devem ter os peões. Quais os cuidados prévios que devem ter os peões? Certificarem-se da distância que os separa dos veículos e da velocidade a que seguem, atravessarem o mais rapidamente possível, fazê-lo nas passagens especialmente sinalizadas para o efeito. Se não existir passadeira, a respectiva travessia a uma distância inferior a 50 metros, fazê-lo perpendicularmente ao eixo da via.
verificar sempre se podem executar o atravessamento sem perigo de acidente, adotarem comportamentos de atenção e prudência em situações específicas de atravessamento entre por trás e pela frente dos veículos, movimento de automóveis pesados, de mercadorias ou passageiros, dadas as suas maiores dimensões a causa de menor visibilidade. Ou seja, tenham atenção a estas situações. Que cautelas deve ter o condutor do veículo? Deve deixar passar sempre os peões que já tenham iniciado o atravessamento da faixa de rodagem, no local a ele destinado e sinalizado, ainda que a sinalização lhe permita avançar. Ao aproximar-se de passagem para peões, deve respeitar o direito de atravessamento daqueles que já o tenham iniciado. Ao mudar de direção, deve ceder sempre a passagem aos peões que estejam a atravessar a faixa de rodagem da via onde vai entrar. Que outras diligências devem ser observadas pelos condutores? Adoção de velocidade moderada na aproximação das passagens assinaladas na faixa de rodagem para a travessia de peões, proibição de ultrapassar imediatamente antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões, proibição de parar ou estacionar a menos de 5 metros antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões, bem como nos passeios e demais locais destinados ao trânsito de peões. Posição de marcha pela direita da faixa de rodagem e o mais próximo possível das bermas ou passeios, mantendo destes uma distância que permita evitar o acidente. Ultrapassagem pela direita do veículo que transite sobre carris, desde que este não utilize esse lado da faixa de rodagem e estando parada para a entrada e saída de passageiros, desde que exista placa de refúgio para peões. Adequado atravessamento das passagens de nível, cruzamentos e entroncamentos numa respectiva do condutor inserido no trânsito em geral. Especial dever de diligência em relação ao trânsito de veículos em serviço de urgência, sinais dos condutores sonoros, luminosos de manobras, dentro e fora das localidades em caso de circulação noturna, diurna ou de visibilidade reduzida e insuficiente, que mereçam a maior concentração dos peões, pois dela dependem muito a segurança na via pública. Cumprimento das ordens das autoridades e da sinalização de trânsito. Que metodologias conducentes a uma maior segurança para peões devem ser prosseguidas no que respeita a peões? Melhor conhecimento das carências de deslocação e comportamentos, crescente valorização do trânsito pedonal, intensificação do saber acerca do circunstancialismo dos acidentes envolvendo peões, maior intervenção social na correlação de direitos e deveres da cidadania, proteção do interesse cívico, cuidado de ver e ser visto, precaução de não surpreender nem se deixar surpreendido, variada comunicação entre os utentes do ambiente rodoviário maximiza o contacto visual, prudente partilha do espaço orientado pelo respeito, bom senso e cumprimento das normas legais, segregação possível da circulação de peões e veículos com vista à diminuição de atropelamentos, aproveitamento da família e da escola para a formação do peão/criança, atualização, adaptação do peão idoso ao meio envolvente. Que metodologias conducentes a uma maior segurança para peões devem ser prosseguidas no respeito a condutores? Exercício efetivo de condução defensiva que obriga a uma circulação responsável para evitar erros, mediante a percepção de comportamentos limitados e ou inadequados do peão, envolto em circunstâncias desfavoráveis. Que metodologias conducentes a uma maior segurança para peões devem ser prosseguidas no que respeita a veículos? Concepção e construção de veículos menos agressivos, ampliando o domínio da segurança ativa mediante a redução de velocidade de colisão e adaptação do ângulo de impacto no âmbito de novas regras de segurança para peões. Em caso de atropelamento, regulamento relativo à proteção de peões e outros utentes vulneráveis da estrada em caso de colisão com um automóvel. Que metodologias conducentes a uma maior segurança para peões devem ser prosseguidas no respeito ao ambiente rodoviário? Medidas de acalmia do tráfego na travessia das localidades, desvio do trânsito para fora das localidades, redução da velocidade para 20 km por hora em zonas de maior concentração pedonal, multiplicação de trajetos pedonais e melhoria da sua iluminação, valorização da infraestrutura e desobstrução de passeios e caminhos pedonais. Veículos duas rodas e imprevisibilidade da sua trajetória. Existe cada vez mais veículos de duas rodas nas estradas, sobretudo nas cidades. Os veículos motorizados ou não de duas rodas são uma solução prática para a crescente congestão do trânsito. A falta de lugares de estacionamento e os elevados custos que implica ser proprietário de um automóvel. Comparados com os automóveis, os veículos motorizados ou não de duas rodas são menos estáveis, menos visíveis e oferecem menor proteção aos condutores. A percentagem de acidentes graves e mortais envolvendo este tipo de veículos é
desproporcionalmente elevada. A maioria desses acidentes ocorre nas cidades e devem-se a erros humanos. Os veículos de duas rodas e suas características, da velocidade que cada um deles atinge, da existência ou não do motor e da sua cilindrada. Mas quais são então as principais características do veículo de duas rodas que os tornam tão frágeis em ambiente rodoviário? A falta de carroceria e, consequentemente, a falta de proteção dos seus ocupantes que faz com que o mesmo a velocidades muito reduzidas, qualquer acidente lhes provoque ferimentos de muita gravidade. A instabilidade que exige o constante equilíbrio dos seus ocupantes, a maniabilidade que leva muitas vezes os seus condutores a circularem aos zigue-zagues entre os automóveis, têm um tamanho reduzido e são estreitos, pequena largura, o que permite aos seus condutores passarem espaço muito estreitos, nem sempre sendo vistos pelos condutores dos restantes tipos de veículos. Segurança na estrada. Sendo assim, que pode fazer para tornar mais segura a condução de um veículo de duas rodas? Deve-se cumprir as regras básicas de circulação, dominando e adotando também algumas técnicas de condução de especial importância quando circula de noite ou sob condições atmosféricas adversas. Conduzir de forma defensiva e cívica, evitar situações arriscadas, respeitar os outros utentes, dar bons exemplos aos outros condutores. Manutenção do veículo. A segurança depende também do estado de funcionamento de um veículo que conduzes, pelo que devemos ter alguns cuidados básicos com a manutenção do mesmo. Os cuidados básicos passam por usar bom senso, assim, ler e respeitar as indicações dadas pelo fabricante do veículo no manual. Estar atento aos sinais de qualquer deficiência no veículo para tornar as providências necessárias. Qualquer deficiência pode ser perigosa, não só pode provocar mau funcionamento do veículo, como também pela distração que pode causar quando o conduzimos. Equipamento adequado, protegermos sempre da melhor maneira possível o corpo, fazendo uso de um equipamento de segurança adequado. A falta de carroceria no veículo faz com que, em caso de acidente, seja o corpo o primeiro a sofrer diretamente o embate da colisão. Regras de circulação em segurança. Em termos muito gerais, devemos demonstrar uma preocupação acrescida com 3 aspectos muito importantes. A velocidade, circular sempre a uma velocidade que permita parar o veículo no espaço livre e visível à nossa frente. Para tal, devemos prestar muita atenção às características do veículo, às condições da via e à intensidade do trânsito. Distância de segurança. A distância de segurança é a distância necessária para deter o veículo no espaço livre e visível à nossa frente. Esta depende da velocidade a que circulamos. Para não ser surpreendido pela manobra do veículo que segue à minha frente, devemos ter sempre a preocupação de manter entre o meu veículo e os outros a distância necessária para podermos parar em segurança sem perigo de acidente. Também devemos manter uma distância lateral suficiente de modo a evitar acidentes com os veículos que circulam na mesma faixa de rodagem, quer no mesmo sentido, quer em sentido contrário. Posição de marcha. Devo circular pelo lado direito da faixa de rodagem e o mais próximo possível da berma do passeio. Devo manter uma distância das bermas ou passeios que evite qualquer acidente. Devo manter sempre uma distância lateral segura do lancil do passeio da berma ou dos veículos que se encontrem estacionados, e isto para que, entre outros aspectos, conseguir evitar ser surpreendido. Pela abertura da porta, por exemplo, de um automóvel ou pela existência de uma sarjeta, etc. Comportamentos proibidos. Enquanto condutor de um veículo de duas rodas, existem alguns comportamentos proibidos. Ao circular na via pública com o veículo, não se pode exibir comportamentos incorretos que possam acarretar perigo para ou para os outros utilizadores da via pública. Sendo assim, é proibido fazer-se rebocar, transportar carga sem ser atrelada ou em caixa de carga, circular em autoestradas ou vias reservadas a automóveis e motociclos, tendo esse motociclo cilindrada inferior a 50 cm3, transportar qualquer passageiro num velocípedo ou passageiro de idade inferior a 7 anos em ciclomotores ou motociclos, levantar a roda da frente ou de trás no arranque ou em circulação, circular com os pés fora dos pedais ou apoios, conduzir com as mãos fora do guiador, a não ser quando tiver que assinalar qualquer manobra, transportar objetos que prejudiquem a condução ou constituam um perigo para a segurança das pessoas ou embaraço para o trânsito. Circular a par, a não ser que transites numa pista especial e mesmo aí só se não causares perigo ou embaraço para o trânsito. Curvar em segurança. Que aspectos devo estar, então, terem atenção para curvar em segurança? Primeiro que tudo, para curvar em segurança, devo adaptar a velocidade e a inclinação do veículo ao estado do piso e ao raio da curva. Quanto maior for a velocidade
e mais apertada for a curva, mais devo inclinar o veículo. Mas quanto mais inclinado o veículo estiver, mais risco corro de derrapar. Outro aspecto a não esquecer é que não se deve travar numa curva. Deve-se travar antes, mantendo a velocidade durante a curva com o acelerador. Quando a aderência é baixa, em situações de curva, areia, lama, etc., o risco de derrapar aumenta, havendo assim necessidade de, antes de iniciar a curva, adequar a velocidade à manobra que se vai iniciar. Automóveis pesados. O automóvel é um veículo com motor de propulsão dotado pelo menos de 4 rodas, com tara superior a 550 kg, cuja velocidade máxima é, por construção, superior a 25 km por hora e que se destina pela sua função a transitar na via pública sem sujeição a carris. Um veículo pesado é então um veículo cuja sua massa máxima é superior a 3.500 kg ou com uma lotação superior a 9 lugares, incluindo o condutor. Os automóveis pesados incluem-se, segundo as suas utilizações, nos seguintes tipos: de passageiros, os veículos que se destinam ao transporte de pessoas; de mercadorias, os veículos que se destinam ao transporte de carga. Na estrada, existe um grupo de veículos que, por suas características, são designados por pesados. As suas características relativamente a peso, altura e comprimento fazem-nos mais vulneráveis e muito mais complicados de conduzir. O seu centro de gravidade está mais alto e permite assim que capote mais facilmente. Não tem comparação conduzir um automóvel ligeiro ou um automóvel pesado. As suas respostas são mais lentas e necessitam de mais espaço para travarem, muitos mais metros de estrada para ganharem velocidade e um amplo espaço para circularem. Sair de um stop para os veículos ligeiros é relativamente fácil. Para um veículo pesado é muito mais difícil conseguir entrar na via. Devido às suas características, não têm tanta visibilidade periférica como nós no nosso veículo ligeiro, pelo que pode ser difícil ver que os veículos estão a aproximar lateralmente. Isto tem de se tomar ainda que, dependendo de virem ou não carregados, a sua velocidade de arranque é muito pequena, o que significa que não terão que esperar muito mais até estarem confiantes de poderem arrancar e sem constituir perigo. Como condutores, temos de ter em conta e entender que no curso que vai desde o ponto de paragem até a via onde vamos entrar, o veículo pesado vai obstruir consideravelmente a nossa visibilidade. Na hora de ultrapassar um veículo pesado, temos de ter em conta a sua largura e o seu comprimento. Isto aplica-se especialmente em vias de 2 sentidos de circulação, onde tínhamos de ocupar o lado da faixa de rodagem destinada à circulação em sentido contrário, utilizar o outro sentido para efetuarmos a manobra. É também importante mais, por nossa segurança do que pela deles, ter em conta o potencial efeito de túnel de vento que pode produzir-se quando os dias de vento forte e que nos puxará em direção às rodas do veículo pesado. Cruzamentos, rotundas e mudanças de direção. Convém prestar especialmente atenção aos veículos pesados nas rotundas, em especial se forem veículos longos. O mais provável é que evoluam pela exterior, já que os interiores têm um raio de viragem insuficiente e pouca visibilidade. A esse respeito, convém lembrar qual é a forma correta de circular nas rotundas a fim de não nos expormos a nenhum perigo, para além do perigo que representa todas as rotundas. Nas rotundas, o condutor deve adotar o seguinte comportamento: entrar na rotunda após ceder a passagem aos veículos que nela circulam, qualquer que seja a via por onde o façam. Se pretender sair da rotunda na primeira via de saída, deve ocupar a via da direita. Se pretender sair na rotunda por qualquer das outras vias de saída, só deve ocupar a via de trânsito mais à direita após passar a via de saída imediatamente anterior àquela por onde pretende sair, aproximando-se progressivamente desta e mudando de via depois de tomadas as devidas precauções. Sem prejuízo do disposto na linha anterior, os condutores devem utilizar a via de trânsito mais conveniente ao seu destino. Os condutores de veículos de tração animal ou de animais de velocípedes e de automóveis pesados podem ocupar a via de trânsito mais à direita, sem prejuízo de dever de facultar a saída aos condutores que circulam nos termos da linha C do número 1. Provavelmente o trator ocupará uma parte diferente da via ou vias que o outro lado traseiro, o qual se irá acomodando pela zona interior. Além disso, muito cuidado com os veículos longos, rígidos. Na hora de virar nos cruzamentos, temos de ter em conta que é provável que necessitem de alargar a sua trajetória.
Isso significa que apontarão um dos seus lados e evoluirão para o outro. E que por não usarem espelho interior, uma vez que iniciem a manobra, um dos lados será sempre praticamente cego. Primeira palavra, passe, número 11. O comportamento cívico. A comunicação é um processo que envolve muita habilidade na condução para que tenha um bom êxito. A importância da comunicação. Todos nós precisamos de nos fazer entender e entendermos os outros. E foi através desta necessidade que ganhamos o principal fator de vantagem evolutiva. Ao desenvolver a linguagem, seja ela não verbal ou verbal, a nossa espécie permite-nos primitivamente dar a conhecer os perigos que o mundo oferecia e dessa forma alertar a restante em prol para o seu efeito e de forma mais evoluída a criação de grandes ideias inovadoras que permitem atualmente o conforto de todos os cidadãos. A comunicação, na sua definição, consiste num processo que envolve troca de informações e utiliza sistemas simbólicos como suporte para este fim. Comunicar é parte da vida, sendo através deste processo tão natural que o partilhamos, o que somos e a forma como gostaríamos de vir a ser. A comunicação surge no berço e é fruto da educação, e é por meio dela que desenvolvemos maior ou menor capacidade de realizar uma ligação que atende plenamente às necessidades humanas e assim promover uma interação de qualidade com os semelhantes. A comunicação do condutor com os utentes da via pública é estabelecida pela utilização da sinalização luminosa, sinalização gestual, sistemas de iluminação, sinalização sonora, sinalização vertical, sinais de manobras, sinais sonoros, sinais luminosos, sinais manuais, utilização das luzes rotativas, o pré-sinalização de perigo, identificação do veículo de instrução, etc. A partilha de um espaço e o respeito pelo outro. Embora a responsabilidade pelo desenvolvimento de uma cultura cívica de segurança não se esgote nas escolas, elas consistem então em espaços educativos favoráveis à reflexão e à aplicação de princípios fundamentais da convivência coletiva nas sociedades democráticas, contribuindo para um ambiente adequado à aprendizagem e para o exercício ativo da participação cívica no quadro de uma formação que se processa ao longo da vida em contextos formais e não formais. Torna-se premente aprofundar, numa fase precoce, os valores da cidadania numa perspectiva de segurança, prevenindo os comportamentos de risco. Viver com os outros. Valores da cidadania democrática. A liberdade, a igualdade, a tolerância, a autonomia, a responsabilidade, o respeito por si e pelo outro, a não discriminação, a justiça, a participação, a solidariedade, a justiça social, a democracia, o respeito pelas leis, pelas regras, a paz, a cooperação, atitudes, disposição interior à ação das ações, é concretamente reconhecer que a sua liberdade é condicionada pelo direito à liberdade dos outros. A cultura de segurança é considerada como um conjunto de crenças, valores e normas sobre a segurança, partilhadas pelos membros de um grupo e transmitidas através de processos de interação social. A cultura de segurança envolve memória, reflexão e aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de sentimentos positivos que levam a encarar a segurança como responsabilidade partilhada relativamente à qual se deve assumir um papel ativo e participativo. Assim, a segurança de pessoas e bens pressupõe a responsabilidade de cada um pela adoção de atitudes e comportamentos preventivos que evitem acidentes em situações de risco. A condução defensiva. Define-se por condução defensiva conduzir de forma a prevenir, evitar e não provocar acidentes, sejam quais forem as condições de circulação inerentes à vida, ao veículo, meteorológicas e quaisquer que sejam os comportamentos dos outros utentes, condutores e peões. Conceito e atitude do condutor. Atitude. É o componente principal e imprescindível para se efetuar uma condução segura, confortável e económica. O segredo reside na mente. O condutor deve manter uma atitude responsável na tarefa da condução, estando ciente dos riscos que corre e consciente de que é dele próprio que provém os maiores perigos da sua concentração, do seu estado físico, do seu caráter e das suas emoções. Qualquer percurso, seja ele longo ou curto, rápido ou demorado, efetuado em boas condições ou perante as mais adversas condições, deve ser tido como principalmente perigoso. Mesmo um percurso que o condutor com o seu veículo habitual realize todos os dias do ano nunca se repete, é sempre diferente,
pois os fatores que constituem as condições do percurso são muito variáveis, independentes e muitos deles não controláveis. A velocidade, a aderência, a visibilidade, o estado do condutor, o estado do veículo, o restante tráfego, a hora, as condições atmosféricas, etc. Por isso, cada vez que se prepara para entrar no carro e antes de dar a chave na inibição, deve estabelecer uma estratégia e pensar naquilo que irá fazer. Mais de 90% dos acidentes têm como fator causal principal o condutor, pelo que temos de acreditar que é a ele, condutor, que cabe evitar o acidente. Caracterização de técnicas de condução e comportamentos face às situações. Preparar-se, prever, antecipar, sinalizar, estabelecer contacto visual, manter as distâncias de segurança. Preparar-se. A preparação é sem dúvida importante, podendo nela depender a segurança de qualquer viagem e passa não só pela manutenção preventiva do veículo e do seu conhecimento antecipado, mas também pelo planeamento do trajeto. O planeamento faz parte da função estratégica necessária à condução de um veículo. No planeamento, o condutor deve proceder a uma verificação de 3 níveis de percurso. Antes, verificar o estado do veículo, as condições de tráfego e atmosféricas, as suas necessidades pessoais, descanso, alimentação e demais necessidades fisiológicas, e estudar e prever alternativas em caso de tráfego ou outros condicionamentos. Durante, meios necessários durante o percurso, tais como mapas, roteiros, números de emergência, equipamentos de intervenção em caso de avaria ou acidente, reabastecimento ou manutenção, etc. Depois, local para estacionar, etc. Prever. Um mecanismo importante na condução defensiva é a capacidade mental de prever os acontecimentos. Esta previsão baseia-se em dados e informações disponíveis no cenário rodoviário e na experiência, na memória e nos conhecimentos do condutor. Trata-se de efetuar um raciocínio de causa e efeito acerca de acontecimentos que vemos, de informação disponível e dos acontecimentos que esperamos que sucedam. Veja-se o exemplo do bem conhecido do aparecimento inesperado de uma bola à frente do veículo que conduzimos. De imediato, nos vem à cabeça a mensagem de que atrás de uma bola vem sempre uma criança. O que fazemos é uma previsão. Perante um estímulo visual, a bola, fazemos então a associação de ideias ao possível aparecimento de uma criança do seu encalço. Antecipar. Para completar o raciocínio anterior e fazendo fé de que o evento que prevemos se possa tornar realidade, devemos de imediato agir de forma defensiva. Se vemos a bola, então, sendo expectável que o aparecimento de uma criança, o condutor pode, de imediato retirar o pé do acelerador, olhar à sua volta, tentando identificar o local do aparecimento de qualquer criança ou de outra pessoa. Afastando-se da zona da berma ou do passeio, buzinar, caso aviste alguém a aproximar-se, etc. A antecipação é atuar antes de ser necessário. A antecipação é um comportamento inerente à condução defensiva. Sinalizar. Como medida defensiva, deve o condutor dar a conhecer as suas intenções, demonstrando aos outros utentes que manobras pretende efetuar alguns segundos antes de realizar essa mesma manobra pretendida, através da sinalização que deve ser efetuada quando se pretende mudar de direção, parar, ultrapassar, estacionar, etc. O ato de sinalizar as manobras, mesmo quando não exista qualquer condutor nas proximidades, permite criar um automatismo saudável e seguro. Por vezes, os condutores efetuam sinais fora de tempo e de forma incorreta, transmitindo informação errada ou passível de ser mal entendida. Por isso, nunca confie absolutamente nos sinais dos outros. Estabelecer contacto visual. A fim de garantir uma comunicação eficaz, certifique-se que os outros condutores veem e entendem quais são as suas pretensões. Por exemplo, antes de efetuar uma ultrapassagem, certifique-se de que o veículo que vai ultrapassar o está a ver. Compreendeu que o pretende ultrapassar, especialmente se isso acontecer num local onde o veículo que pretendemos ultrapassar também pode iniciar uma ultrapassagem ou voltar à esquerda, ou seja, mudar a direção à esquerda. Para além dos sinais visuais, luminosos ou gestuais, pode, em alguns casos, fazer uso dos sinais sonoros. Faça-o sempre que, por motivo de perigo iminente, necessitar de estabelecer o contacto visual com os outros condutores ou peões ou pretender que o vejam assim. Por vezes, alguns sinais podem ter significados diferentes para diferentes condutores. Por exemplo, fazer sinais de luzes, ligar de forma intermitente 2 ou 3 vezes as luzes de estrada ou máximos na aproximação de uma interseção pode significar, pode avançar ou ceder a passagem, ou atenção que eu estou aqui que vou passar.
Portanto, por isso é que se diz que não se deve utilizar os sinais de luz nestas situações, mas sim utilizar o sinal de chamamento. As duas informações são contraditórias, mas utilizam o mesmo sinal. Para entender se a mensagem significa pode avançar ou para, terá de associar outras informações, tais como a posição do veículo, a sua velocidade, algum sinal gestual do condutor, um sinal de mudança de direção, etc. Por isso, apesar dos sinais dos outros também serem úteis para nós, desconfie sempre. Manter distâncias de segurança. Talvez uma das mais importantes medidas defensivas. A manutenção permanente de uma distância de segurança relativamente aos veículos à nossa frente e à nossa retaguarda, garantindo essa distância grande espaço de visibilidade e de ação e de reação. A distância de segurança, conforme indica o código da estrada, é o espaço disponível para imobilizar o veículo em segurança. Esse espaço corresponde no mínimo ao tempo de reação do condutor e, na sua forma optimizada, deve corresponder à distância de paragem do veículo. A segurança rodoviária. A segurança, do latim securitas, diz respeito àquilo que está livre de perigo, danos ou risco. O conceito de segurança rodoviária prende-se, portanto, com a prevenção de acidentes de viação, com o objetivo de proteger a sua e a vida dos outros. O principal objetivo da segurança e da circulação rodoviária é a segurança, a comodidade, o conforto, a fluidez, a economia e a proteção ambiental. O sistema de circulação rodoviário é constituído pelo homem, pelo veículo, pela via pública e pelas condições ambientais. O homem, elemento principal do sistema. O homem vai atuar como condutor e peão e do seu comportamento dependerá sempre a segurança da circulação rodoviária. Como é de todos conhecido, o homem é considerado o elemento fundamental do sistema de circulação rodoviária e neste, as suas falhas constituem as principais causas de sinistralidade. Um dos princípios gerais consignados na legislação rodoviária consagrada é que as pessoas devem abster-se de atos que impeçam ou embaraçem o trânsito ou comprometam a segurança ou a comodidade dos utentes da via. Sendo os direitos à vida e à integridade física humana invioláveis, impõe-se à sociedade, com caráter prioritário, atingir o objetivo de uma maior segurança. O veículo. O veículo liga o condutor à vida. Desculpem, o veículo liga o condutor e a via. O veículo é todo o artefacto motorizado ou não que se destina a transitar na via pública pelos seus próprios meios e auxiliado por um condutor. Via pública. Permite a circulação dos veículos e dos peões. As condições ambientais variam, obrigando a constante adaptabilidades. O ambiente é constituído pela estrada, pelo clima, pela orografia e hidrografia, pelo tipo de povoamento, pelo tipo de composição de trânsito e pelo sistema de leis existente, assim como pela forma como elas são impostas. O acidente rodoviário. O utente, o veículo e o ambiente formam uma cadeia através da qual circulam informações e instruções e se executam determinadas tarefas. Um acidente resulta quer de uma interrupção desse fluxo devido à inoperacionalidade de qualquer dos elementos da cadeia, quer da distorção das informações e instruções, que ainda da incorreta execução das tarefas necessárias. A falha humana como fator dominante. A segurança de cada condutor depende não exclusivamente, mas numa grande parte do seu próprio comportamento. A melhoria do comportamento de um ou vários condutores não é suficiente para melhorar visivelmente as condições de segurança rodoviária. Mas, ao refletir sobre a sua condução, cada condutor pode evitar muitos acidentes e situações arriscadas. Se muitos condutores agirem desta forma, a segurança de todos aumentará. O acidente rodoviário acontece quando ocorre uma ruptura na interligação entre as várias componentes do trânsito. Considerando-se que como componentes do trânsito, o utente quer na situação do condutor, passageiro ou peão, o veículo e o ambiente.
Tipo de causas dos acidentes. As falhas imputadas aos elementos de trânsito, utente, veículo e ambiente podem agrupar-se em erros de percepção, erros de decisão, erros de execução, erros a outros níveis, aceitação voluntária de um risco elevado, falha mecânica e perigo inevitável. Utente. Erro de percepção, distração, má visibilidade, má interpretação dos sinais de perigo, má previsão da ação dos outros. Erro na decisão, má avaliação do veículo e do ambiente, lentidão, pânico. Erro na execução, reação lenta, descoordenação e ignorância sobre o veículo. Erro a outros níveis, falta de vigilância devido a doença, fadiga, álcool. Aceitação voluntária do risco elevado, irresponsabilidade e exibicionismo. Falha mecânica, não controlar os indicadores do veículo, avaliar mal a carga e descurar a sua manutenção. Perigo inevitável, provocar um acidente para evitar um mais grave. Veículo. Erros de percepção, vidros sujos ou pouco transparentes, campo de visão restrito, má iluminação da trajetória. Erros na decisão, resposta do veículo pouco estável induzindo em erro. Erros na execução, deficiente posição de controles e necessidade de força excessiva para os manobrar, direção sensível, travões deficientes. Erros a outros níveis, poluição do habitáculo, induzindo menor vigilância. Aceitação voluntária de um risco elevado, veículos de grande potência. Falha mecânica, concepção deficiente, defeitos de construção, componentes gastos ou deficientes. Ambiente, erros de percepção, má sinalização, obstrução de via, condições climatéricas adversas, via mal concebida. Erros na decisão, situações perigosas, mal assinaladas, perigos surgindo subitamente. Erros na execução, aderência baixa, vento lateral forte. Aceitação voluntária de um risco elevado, fiscalização, deficiente sanção penal e social insuficiente. Falha mecânica, pavimento irregular, provocando a ruptura dos pneus e de outros componentes. Perigo inevitável, catástrofes naturais, outros veículos conduzidos de forma deficiente, obstáculos na via, etc. Formas de evitar os acidentes. A análise destes dados revela que é necessário atuar simultaneamente a 3 níveis distintos: o condutor, o veículo e a via. Apesar dos comportamentos dos condutores constituem, em última análise, o fator mais responsável pela elevada sinistralidade, a qualidade das vias, designadamente a sua sinalização e o estado de manutenção dos veículos, têm uma grande influência também nas causas dos acidentes. Para que seja possível uma convivência saudável na via pública entre todos os seus utilizadores, é necessário ter sempre presente algumas regras expressas no Código da Estrada, como, por exemplo, ser visto e manter a distância de segurança entre veículos, para travagens mais segura. No entanto, para que sejam adequadamente aplicadas, há que ter em conta as condições técnicas de cada veículo. Nesta linha de preocupação são pertinentes as medidas regulamentares que visam o controle técnico periódico dos veículos em circulação. Importa ter em conta que as inspeções constituem uma forma de sensibilizar os condutores para as questões de segurança, pois a segurança rodoviária tem de ser uma preocupação de todos. Resumo da aula e partes mais importantes. Começamos então por falar essencialmente no comportamento a adotar pelo condutor face aos peões, aos veículos de duas rodas e aos veículos pesados. Começando pelos peões e individualizando, são os utentes de maior fragilidade, portanto, são os utentes que maior requerem, por parte do condutor, uma atenção especial, sobretudo pela sua fragilidade e pela sua imprevisibilidade, principalmente dos seus comportamentos, ok? Principalmente quando esse peão é idoso, e aí nós individualizamos o peão criança, o peão idoso e o peão invisual ou que possui uma deficiência motora. Portanto, teremos que ter atenção sobre todos, mas especialmente quando é criança, por ser imprevisível, quando é idoso, por ter, por exemplo, dificuldades em locomoção, ou já não vê tão bem, ou já não ouve tão bem, e depois para a parte dos deficientes motores,
podem ter então a tal deficiência em termos de deslocação, de movimento, ok? Percebermos também que temos que pensar que, como condutores, ter consciência que quando imobilizamos o nosso veículo e saímos para fora do mesmo, passamos a ser então um peão. Portanto, temos que nos lembrar dos peões enquanto estamos dentro do veículo e estamos como condutores a conduzir. Ter também a percepção que, sendo peão, apesar de sermos, em termos de utentes da via pública, o mais frágil, não quer dizer que não tenhamos, obviamente, também deveres. Ou seja, porque também nos vamos ter, e nós falamos de vários aspectos em relação a isso no que estivemos a falar até agora. Depois, falamos nos veículos de duas rodas. Dentro dos veículos em circulação, os veículos de duas rodas, pelas suas características, são sem dúvida os veículos de maior fragilidade, imprevisibilidade da trajetória, a perda de equilíbrio que estamos mais sujeitos quando conduzimos esse tipo de veículos, mais sujeitos às irregularidades da via, não é? À parte das lombas, à parte das marcas rodoviárias, quando estamos perante óleo, areia, combustíveis, etc. Depois, pelas suas dimensões, obviamente, tornam-se um tipo de veículos mais visíveis. Individualizar aqui um bocadinho os velocitos e os veículos de duas rodas, também devido à situação de normalmente serem conduzidos por crianças, ou seja, têm uma menor noção do perigo e um menor conhecimento das leis, a importância de, como condutores, praticarmos uma distância de segurança que neste momento, em termos de contornarmos um veículo, ou seja, a ultrapassagem do veículo de duas rodas, essa distância de segurança lateral nunca poderá ser inferior a 1,5 m. Portanto, é uma lei que surgiu, uma pessoa diz sempre recentemente, não tão recentemente, mas surgiu há pouco tempo, em que, então, como condutores, sempre que estejamos perante os veículos de duas rodas, temos que deixar, ao contornarmos, ou seja, ao ultrapassarmos, temos que deixar uma distância lateral de 1,5 m, ok? Pronto. Depois, falamos nos veículos pesados, que, apesar de não estarem aqui como sendo, pela sua fragilidade, causam-nos outros tipos de perigos. A perda de visibilidade significativa quando estamos perante um veículo desse tipo, né, que nos prejudica a nossa visibilidade, o vermos para a frente, ou até se tivermos algum atrás de nós, prejudica-nos a visibilidade também para a retaguarda. O cuidado que temos que ter quando a manter a distância de segurança para os mesmos, não só quando estamos a ultrapassá-lo, mas também quando estamos de frente a frente para os mesmos. E, obviamente, falamos na situação de muitas vezes eles necessitarem de utilizar em grande parte da faixa de rodagem, ou seja, utilizarem inclusive a via de trânsito relativa ao sentido contrário para efetuarem algum tipo de manobras, nomeadamente mudanças de direção, não é? Falamos do caso específico também da rotunda, onde eles normalmente não conseguem apenas e só manterem-se na sua respectiva via de trânsito, ok? E então não se devem meter lateralmente nesse tipo de situações, porque eles vão utilizar mais que uma via de trânsito. Então, as suas dimensões vão-nos tirar então a visibilidade e vão ocupar muitas vezes o nosso espaço. Depois, parte importante, falamos na parte do comportamento cívico e da condução defensiva, realçar que a importância que existe em termos de respeito e o respeito que temos que ter pelo outro, ok? E a importância de que tem que se dar à cooperação entre utentes, ok? Para que haja então, para que a circulação se faça de uma forma ordenada e segura. Por isso, realçar a parte de não importunar, que é cumprirmos as normas, os sinais de trânsito, abastecermos dos tais actos que possam importunar os demais utentes da via. O compreender, que é compreender no sentido de
desculpar os outros, ou seja, estamos ali a contar como se eles fossem errar e nós estamos preparados para o erro deles. Porquê? Porque nós próprios também vamos errar. E também vamos, porque errar é humano, mas vamos esperar que nessa mesma situação o outro condutor consiga redimir o nosso erro. Ok? Não surpreender, que é o ser visto através dos sinais luminosos, como nós falámos essencialmente, através dos sinais sonoros. Eu estou aqui, ok? Eu vou fazer isso, vou fazer isto, ok? E o não deixar-se surpreender, que é o estarmos a ver, estar sempre atento de forma a prever o que o outro vai acontecer. E foi até aí que falamos na situação, por exemplo, da bola. Como podemos falar no aspecto de um condutor que acabou de imobilizar o veículo à nossa frente pode não estar a ver e pode abrir a porta. Por exemplo, estarmos a contar, não deixar-nos surpreender. Individualizar e realçar a definição de condução defensiva. Condução defensiva não é parar em todos os locais, não vai ser andarmos a 5 km por hora ou a 10, é a atitude tomada pelo condutor no ato da condução de modo a evitar o acidente. É não surpreender nem ser surpreendido. É a maneira como nós conduzimos de modo a evitar o acidente. Ok? Portanto, não é pararmos em todos os locais. Depois, falamos na parte dos fatores, nos 4 elementos principais do sistema de circulação rodoviária. Realçar que o objetivo de existência deste sistema de circulação rodoviária é que exista segurança, exista comodidade, exista economia, exista proteção ambiental, exista o progresso. E estes 4 elementos são o homem, o veículo, a via e o meio ambiente. Homem, elemento principal. Vai ser homem como condutor e homem como peão. Do seu comportamento, das suas atitudes, é que vai existir, depender, em grande parte, a segurança rodoviária. Veículo. O condutor tem de adaptar a sua condução ao tipo de veículo. É o tal elo de ligação entre o homem e a via. Temos que ter perfeito conhecimento também do nosso veículo. A parte da estabilidade, a parte da aceleração. Ok? É muito importante também, obviamente, termos conhecimento do nosso veículo, conhecermos o nosso veículo, para além de uma correta manutenção do nosso veículo. Via. A condução deve ser adaptada ao tipo de via em que circula. Via. Vamos ter que identificar o ambiente rodoviário, ou seja, a própria via, o que é a faixa de rodagem, o que é via de trânsito, o que é a berma, o que é o passeio, o que é o eixo da faixa de rodagem. Depois vamos também ter que ter a capacidade de identificarmos as diferentes vias. Se é uma autoestrada, se estou numa estrada nacional, se estou num itinerário complementar, se estou num itinerário principal. E depois vamos ter o meio ambiente. Interfere no comportamento do condutor. Porquê? Porque este meio ambiente está sempre em alterações. Dentro e fora de uma localidade, de dia, de noite, condução com chuva, condução com neve, condução com vento, condições de visibilidade, no voeiro. Conduzir nunca, mesmo que seja o mesmo local, estamos habituados, foi uma das coisas que falámos também naquilo que eu estive a dar antes, correto? Temos que ver
que o local pode ser o mesmo, podemos estar habituados a passar lá naquele local, mas nunca será igual. Porque vai haver sempre aspectos diferentes. E terminamos com a situação do acidente, em que, sem dúvida, a falha humana é o fator dominante. 90% dos acidentes acontecem por falha humana, e dentro das falhas humanas está a situação das manobras perigosas e da velocidade, do excesso e da velocidade excessiva, a situação da condução sob o efeito de álcool, drogas, medicamentos, a parte da fadiga, ou seja, os ditos fatores internos, fatores que influenciam diretamente o condutor enquanto conduz. Mas depois existe sempre aquela parte de respeito das regras e dos sinais de trânsito. E depois existe aquela parte que é a parte fatores avulsos, ou seja, fatores extras, que é manutenção do veículo, qualidade das vias, que também são fatores importantes no surgimento do acidente. Uma outra coisa importante, e para terminar, é a tal capacidade que, como condutores, terão que ter para interagir com o outro. Ou seja, é uma incorreta avaliação do meio envolvente. É das coisas que mais provoca acidentes hoje em dia. É a irresponsabilidade, a falta de interação, a falta de comunicação que existe. Ou seja, a regra geral tem a ver com a nossa personalidade, a regra geral tem a ver com a nossa atitude. Palavra-chave número 23. Segunda palavra-chave número 23.